Olá, bom dia! Que bom encontrar você mais uma vez. Que bênção lermos juntos a palavra de Deus. E aí, você tem juízo? E aí, você pensa antes de agir? Ou você age por impulso? É sobre isso que a Bíblia falará hoje. Nós precisamos pensar antes de agir. E quantas vezes ficamos tristes porque fizemos algumas coisas sem pensar? Falamos sem pensar, brigamos sem pensar. Então que Deus nos livre disso. Vamos ler o texto então de hoje? Provérbios 13, a partir do versículo 15. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Quem é sensato, quem tem juízo, sempre pensa antes de agir. E quando você pensa antes de agir, você ganha o respeito das pessoas. Quando você então diz alguma coisa, as pessoas sabem que você não fala à toa, que você pensou antes, que você diz coisas sábias. Mas quem age sem pensar fica por aí anunciando que ele não é sábio, fica anunciando a sua ignorância. Quem fala muito, quem briga muito, quem fica agindo sem pensar, deixa todo mundo sabendo que ele não é uma pessoa respeitável, que não é uma pessoa sábia, que não é uma pessoa sensata. Essas informações que eu estou te dando estão no texto que nós lemos. Olha só, quem tem juízo ganha o respeito de todos. Quem é sensato e tem juízo pensa antes de agir. E por pensar antes de agir, ele então ganha o respeito de todos. Mas o tolo, que não merece confiança, esse está caminhando para a desgraça e ele anuncia para todos a sua ignorância. Uma simples ação de pensar antes de agir, de fazer as coisas com certeza, de não falar por impulso, de não falar sem pensar, vai dizer para as pessoas ao seu redor se você é sábio ou se você é tolo, se você é briguento. E vai determinar se o seu caminho é o caminho da bênção ou o caminho da desgraça. Então fica aqui minha dica para você. Hoje, preste muita atenção antes de falar. Pense. Principalmente se você estiver nervoso, pense antes de agir. Não diga coisas sem pensar, não faça coisas sem pensar. E certamente você será recompensado com o caminho da bênção, do respeito. Fuja da desgraça. Vamos orar pedindo para Deus te dar essa sabedoria de pensar antes de fazer, antes de falar, antes de agir. Deus querido, nós somos impulsivos muitas vezes e sempre falamos antes de pensar, agimos antes de pensar, sem pensar direito, e com isso nós magoamos pessoas, falamos coisas das quais nos arrependemos e ficamos reconhecidos pelas pessoas como alguém que não consegue se controlar, alguém ignorante. Nos livra disso, nos dá paciência, controle, a mansidão do Senhor para que possamos pensar antes de agir, para que possamos caminhar para a bênção, para o respeito, para a confiança. Nós precisamos da Tua força, Pai, para dominarmos esses impulsos nossos, da Tua sabedoria, para pensarmos antes de fazermos as coisas, antes de realizarmos nossos impulsos. E nós pedimos isso para o Senhor porque sabemos que o Senhor pode nos ajudar nisso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique atento, pense antes de agir. Até amanhã, se Deus quiser.